Olá pessoal, eu Carlos Martins para mais um vídeo de mercado em 5 minutos, dessa vez para o dia 23/3, com os fechamentos da sexta-feira, dia 20, terminando a nossa análise dos gráficos semanais, tá? Eu já adianto, dá para ver aqui que tem papéis subindo, papéis caindo nessa sexta-feira. Sexta-feira estava um dia otimista, de manhã, né? Chegou na hora do almoço, começou a ficar pessimista e no fim do dia ficou pessimista de vez, tanto fora do Brasil como dentro do Brasil, notícias ruins acontecendo, petróleo desmoronando, e aí a gente tem uma sinalização ruim em alguns papéis que derrubaram a bolsa, mas não em todos, como dá para perceber aqui, diferente da maioria dos dias onde a gente vê a bolsa caindo, né? A bolsa caiu 1,85%, chegou a estar subindo bastante, né? Porque ela terminou no 67 mil, mas chegou a bater 72. Então, em algum momento, a bolsa estava lá, ó, 6% acima de onde ela fechou, tá? Mas tem papéis subindo e tem papéis caindo, né? A VEG, por exemplo, um papel que está se comportando super bem aí nesse período, nessa última semana, nesse período ruim, mas a maioria dos outros papéis ainda estão ruins. O que a gente tem, então, de conclusão da nossa análise semanal? Primeiro, Ibovespa fechou abaixo dos 69.068, ele deu um sinal técnico de venda até os 50 mil pontos. Tá? Então, nesse momento, o Ibovespa continua apontado para baixo, ele não está apontado para uma recuperação agora. Muito importante dizer que algumas empresas não estão mais com projeção de baixa, então elas já bateram no fundo delas, o que deve desinclinar aqui a nossa curva de baixo. O Bovespa não deve cair direto até os 50 mil pontos, mais 27% nessa semana. Essa semana que entra deve ser uma semana mais amena. De qualquer forma, ele tem essa projeção. Tá? Primeiro suporte forte seria 57 mil pontos, e depois 57.700 pontos, né? E depois lá os 50.800 pontos seria então a projeção do Fibonacci no semanal, tá? A gente tem que ver sobre perspectiva essa crise, porque enquanto a nossa máxima histórica foi feita aqui, ó, 20 de janeiro de 2020, 20 de janeiro de 2020, quando a gente estava fazendo máxima histórica, a China estava parando por causa da pandemia que começou lá em dezembro do coronavírus, certo? Então, a gente tem um certo lag, assim, um certo atraso nas informações e como o mercado reage. Hoje, a China está reaberta. Então, nós estamos em março, tá? A China parou em janeiro. Em março, assim, a China já está reaberta. Está tendo um outro caso novo lá, mas é igual outras doenças, né? Já está reaberta. Aqui está todo mundo agindo como se o mundo fosse acabar. Então, como a gente começou os lockdowns 2 meses atrasado, é provável que em maio a gente volte ao normal. A gente diga o mundo ocidental, né? Em maio, talvez antes, porque a gente já está começando com todas as medidas restritivas que a China demorou quase 30 dias para fazer, a gente está todo mundo fazendo aí em questão de 10 dias, né? Então talvez aí durante o mês de abril a gente já saia desse lockdown forçado de todo mundo, né? Já tenha feito o achatamento das curvas lá para o sistema de saúde, tá? E a coisa não seja tão feia como está se pintando. Mas a Bovespa demora para reagir, as bolsas demoram para reagir. E é isso que a gente está vendo, e é por isso que ela está apontada para baixo. Nesse momento, o pessimismo impera. Tem gente até falando em fechamento da bolsa, porque erraram o fundo, obviamente. Né? Quem está falando em fechamento da bolsa provavelmente comprou o fundo mais alto do que está agora e está meio aterrorizado com o que está acontecendo, mas a gente já passou por bolsa 29 mil pontos, a gente conviveu com bolsa há 10 anos entre 40 e 50 mil pontos, a 67 mil pontos, devolvendo os últimos 2 anos, não vejo motivo para fechar a bolsa do jeito que estão se falando. Tá? Não faz sentido essa hipótese. Essa semana que entra agora deve ser uma semana ainda meio tensa, tá? Por isso que ela está apontada para baixo. Mas é importante a gente perceber que uma vez que tenha uma percepção diferente do que está acontecendo, que saiam mais dados, né? A semana que vem deve sair mais dados sobre o coronavírus, sobre o contágio comunitário, que se diz, né? Que é quando as pessoas já começam a passar umas para as outras localmente, não tem mais aquele negócio de fronteira, de chegar vírus de fora e tal. Tendo esses dados comunitários, a gente vai conseguir ter uma ideia, vendo como os países estão se comportando, os que têm prevenção, os que não têm prevenção, já dá para perceber que o coronavírus ele reage muito mal à bagunça, e reage muito bem não, né? Mas menos mal
como na Alemanha, a você ter um sistema preventivo mais forte. No Brasil é uma puta numa bagunça, por isso que a bolsa está apontada aí para baixo. Aqui o Ibovespa Futuro também apontado para os 50.500 pontos, também 57.680 de intermediária. Uma coisa interessante apareceu aqui no dólar futuro. No dólar futuro, eu deixei o gráfico diário dessa vez, no dólar futuro, para a gente ver até onde a análise técnica alcança. Então, tudo isso que está desenhado aqui embaixo é o algoritmo de autoanálise. Tá? Então, isso aqui não fui eu que desenhei para montar uma hipótese. É o algoritmo que faz isso sempre, desde sempre, focado apenas nos dados que desenhou. O que a gente vê aqui? A gente vê que todos os alcances de tudo que estava desenhado no dólar apontava para um dólar a 4,72. Tá? O dólar passou do 4,72, foi lá em cima no 5,25, né? E montou aqui uma ilha de reversão de corpos reais. Né? Então, o que ele fez? Ele montou 2 corpos reais lá para cima do 5,10, 2 corpos reais aqui para baixo do 5,10, fora todo o outro gráfico. Então, a gente pode ter aqui uma volta, né, on the return of the comeback, uma volta para o 4,72. Se a gente der uma olhada no gráfico semanal do dólar, o que a gente vê aqui, ó. Vamos voltar um pouquinho mais para trás para ele calcular. Deixa eu colocar no nível automático aqui. O que a gente vê aqui, ó. 4,46 como piso. Se a gente andar mais um pouco, aí sim a gente pega o Fibonacci semanal de 5,10, ele bateu e voltou, tá? Então ele fez aquela formação que a gente normalmente observa quando ele não vai continuar subindo. Então 4,62 era uma projeção técnica se ele fechasse a semana acima dos 5,10. Tudo bem, não tem leilão de fechamento, tá? Mas a semana inteira a gente pode resumir no gráfico da sexta-feira, pelo gráfico semanal. E no pregão da sexta-feira a gente teve o dólar na máxima do dia aí nesse 5,7, então a gente tem realmente uma indicação técnica de que o 5,10 é uma resistência muito forte. Tá? E se a gente passar o dólar para o mensal, né, o que a gente está vendo aqui? Ó? O mensal é aquele que está apontado até o 5,86, tá? Ele bateu aqui no 5,25, que era uma resistência intermediária, mas ele está segurando nessa linha vermelha, que ele já segurou antes, e fez um retorno até a próxima linha azul. A próxima linha azul está apontada para o 4,25. Vamos puxar o gráfico aqui um pouquinho. Ó, a gente está falando aí no mensal, tá? 1, 2, 3, 5 meses, ó, para 4,25, né? 4,28, 4,25, batendo essa linha azul. Então o dólar ele pode ficar morcegando aqui nessa região até bater nos 4,30, 4,25, 4,28, alguma coisa desse tipo. Existe uma movimentação técnica para isso, tá? Claro, pode acontecer do dólar explodir, passar o 5,25 e buscar lá o 5,86? Pode, mas esse gráfico mensal aqui, cada barrinha demora um mês inteiro para passar. Então vocês imaginam que o 5,86, ele, se for atingido, ele vai ser atingido num prazo mais longo. Existe toda uma possibilidade dele ficar bastante tempo aqui. Lembra que a primeira vez que ele atingiu aqui o 4,25, né? Ó, ele chegou no 4,25 e aí ele ficou voltando 17 meses para dar essa movimentação aqui, tá? É só isso que eu estava tentando explicar. A gente tem, ao que tudo indica, uma resistência forte nessa região de 5,10 para o dólar. Vamos falar dos papéis. A Petrobras não deu sinal de venda, mesmo com o dólar a 20, o petróleo a 20 dólares, abaixo de 20 dólares, né, na casa dos 19 dólares agora. A Petrobras ainda não deu sinal de venda no semanal. O semanal dela aqui é 11,61, ela está se sustentando acima disso. Ela andou, obviamente, até aqui em cima. A gente tem aqui em cima a resistência nos 13,74. Ela deu uma andada por ali, foi até 13,50 nessa sexta-feira. Tá? A gente não tem linhas importantes de força no semanal, por isso que a gente está vendo ela dando essa oscilada. Se ela perder o 11,60, a gente tem projeções da Petrobras meio sinistras, né? Porque, na verdade, não tem. 2,45 seria a projeção do Fibonacci de uma venda dessa. A gente já viu gráficos como esse no passado, a gente sabe que não chega nesse tipo de projeção. Quando você tem o 100% voltado em zero, você não chega nesse tipo de projeção. Tá? Então a gente trata com as projeções intra-FIBO como as mais prováveis. Se ele perder o 11,61, você está falando da Petrobras batendo no limite aqui 5,94. É praticamente buscar $1 de novo, que foi o que ela
foi buscar lá em janeiro de 2016. Tá? Se a gente for puxar um pouquinho mais de gráfico para trás aqui, olha lá, ó. Quando que foi isso aqui? Ó? 4,11 em fevereiro, final de janeiro de 2016, né? Ela bateu 3,73 naquela época que o dólar estava 4 ainda. Então ela chegou a bater $1 aqui, depois ela subiu, tá? E agora ela bateu $1, como o dólar está quase 5, né? Essa projeção aqui de 5,94 pode ser realmente atingida pela Petrobras se ela devendo, se ela perder esses 11,60 aqui na base semanal. Então ela não fez isso ainda. A Petrobras ainda está em fundo, digamos assim, né? Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada aqui na Vale agora, tá? A Vale semanal. A Vale está com sinais feios, né? Ela está vendida no semanal aqui com base no R$ 26. Ela perdeu o 36,56 na base do semanal, quer dizer que ela pode voltar até a região dos 31,47. Como a gente tem essa região de topos e fundos, né, entre o 28 e o 34, ela pode mesmo dar uma caída até essa região de 28 a 34 e aí ficar um bom tempo. Tá? Então, ela pode ajudar a puxar o Ibovespa para baixo aí na próxima semana. Outra que perdeu também aqui a linha teórica foi o Banco do Brasil. O Banco do Brasil perdendo 25,32, está apontado para o 21,30. A gente tem, obviamente, esse fundo aqui dos 22,55 como um fundo muito forte, né? Está falando do gráfico semanal ainda, tá? Mas 21,30 está focado também nesse outro fundo aqui de trás. Se a gente der uma olhadinha pela autoanálise no gráfico semanal, ele vai bater mais ou menos nesse mesmo fundo que a gente está falando, aqui no 22,52, tá? E aí um pouquinho mais para baixo tem o 21,60, aqui perto do 21,30 que a gente estava vendo pelo outro Fibonacci. De qualquer forma, a gente está se aproximando do fundo, só que dos 24 para os 22 tem, obviamente, quase 10% de queda ainda, né? E o que a gente pode ver é a Bovespa caindo para a região perto dos 57 mil pontos essa semana, se esses downsides todos se confirmarem na semana que entra. Eu vou repetir que lá na China, depois de 2 meses, os caras começaram a reabrir tudo. Então, tá rolando um desespero muito forte agora, mas se a gente analisar de forma racional o que o Covid está fazendo com os lugares que começaram mais cedo, a vida está voltando ao normal já, embora as pessoas tenham que conviver com ele e tudo mais. Mesmo sem tratamentos milagrosos, sem vacina, sem remédio, sem nada, entendeu? A gente está muito assustado, demorou muito para assustar, mas agora a gente está muito assustado. Pode ser que esse susto ainda demore 1 ou 2 semanas, que o pessoal ainda se desespere ainda mais, tá? Por isso que a bolsa pode cair ainda mais, a gente tem esse downside aí previsto até 57 ou 50 mil pontos, mas depois não tem mais para onde ir, né? A não sei que aconteça um fato novo, deve seguir a mesma lógica. Quando a gente estava em máxima histórica, que a China estava parada e ninguém estava ligando, agora que a gente está cagado aqui, a China já está voltando à vida normal lá. Aqui o Itaú, que também não deu sinal de venda nesse gráfico semanal, tá? O 21,67 foi sustentado pelo fechamento da sexta-feira, então ele fechou acima disso. Se ele fechar abaixo disso na próxima semana, aí sim a gente vai ter um sinal de venda para o Itaú, que pode ir até 14. Tá? Não vou ficar repetindo as mesmas coisas que eu já falei sobre a perspectiva futura. E aqui a Ambev que, pelo contrário, pelo gráfico semanal, ela bateu nos 10,66 e voltou, né? A mínima dela, pelo gráfico semanal aqui, foi 10,36. Ela bateu aqui na nossa projeção do Fibonacci e voltou, então a venda dela foi uma venda que já acabou, né? Pegou 25% de venda aqui, acabou, voltou até acima do 11,92, tá? Então ela está agora sem uma tendência. Isso quer dizer que ela pode ficar andando dentro desse horizonte que ela já andou, o que significa que uma queda de 10% na Ambev é uma coisa normal por esse gráfico aqui. Tá? Mas a projeção até 8,60 não existe para a Ambev nesse momento. Agradeço muito a presença de todos e até o próximo Giro de Mercado em 5 minutos.